10 horas e 13 minutos, agora sim, contato restabelecido, áudio restabelecido com o Lucas Derzotti, economista-chefe na TM3 Capital, pra gente falar sobre esse momento aí de crise das Big Techs. A última que anunciou um layoff, como se diz, né? Enfim, demissão em massa foi o Google, 12 mil funcionários em todo o planeta. Ei, Lucas, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Estão me ouvindo bem? Agora sim, ouvindo e vendo também. Ô Lucas, vamos lá, a primeira pergunta, né? O porquê desse momento de crise tão aguda assim dessas Big Techs, que são empresas gigantes, bilionárias, às vezes trilionárias, né? Faturam e estavam faturando horrores e agora de alguns meses para cá anunciando demissões surpreendentes, né? Um quantitativo muito grande de funcionários, né? Lucas, eu acho que são dois fatores que explicam, de uma maneira geral, esse movimento de demissão em massa, né? O primeiro deles é um fator setorial, que vocês comentaram muito bem, né? 2020, 2021, que nem foi comentado pelo analista de vocês, foi um ano de grande crescimento do setor de tecnologias, em virtude da pandemia e da utilização cada vez mais das tecnologias ligadas a auxiliar, né, a falta de mobilidade social. Então, esses setores cresceram muito nesses anos iniciais da pandemia e muitos donos de empresa acharam que isso era um movimento permanente, né, e contrataram bastante devido a um excesso de otimismo. Até mesmo o presidente da Meta, né, controladora do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele comentou que foi otimista demais, né, no sentido de que ele achava que esses movimentos seriam mais permanentes e iriam durar por um período maior. E a realidade vem mostrando que com a volta, com as vacinações, naturalmente, e com a volta da mobilidade social, né, a demanda por tecnologia diminuiu um pouco e os anunciantes também, né, eles perderam bastante anunciantes devido à grande concorrência também, grandes empresas entraram, outras empresas também dividiram o bolo da tecnologia no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, e que naturalmente eles foram muito otimistas e tem que fazer ajustes setoriais no sentido de que o segmento como um todo ele vem perdendo anunciantes e receita. Tá? É importante destacar que o mercado ele vem valorizando, né? Ele até mesmo algumas empresas subiram de preço no mercado de capitais internacional em virtude do anúncio das demissões, ou seja, eles entendem que realmente precisa desses ajustes aí do mercado de trabalho. E o segundo fator, que é um fator super relevante, é o fator macroeconômico. As empresas de tecnologias são muito sensíveis à mudança nos juros. Só lembrando, né, a taxa de juros americana, essa de curto prazo, que é similar à Selic, por exemplo, ela estava em zero, né, em 2020 e 2021. E hoje ela está em 4,5%, né, 4,33%, podendo chegar a 5%. Né, já precificando muitas vezes no mercado financeiro é uma taxa de juros maior. Então, o aumento da taxa de juros encarece o capital, né? Então, são empresas muito sensíveis à mudança da demanda e, consequentemente, também o mercado de trabalho. Então, a gente vê uma desaceleração das economias mundiais, principalmente Estados Unidos e Europa. Eu sei que a China está retomando e provavelmente vai voltar a crescer, mas grandes demandantes como os norte-americanos e os europeus, eles estão reduzindo naturalmente o seu ritmo de crescimento econômico. Então é um fator macroeconômico. Seriam esses dois grandes fatores que a gente destaca aí, que justificam essas demissões de massa. Uma setorial e outro macroeconômico mundial. Lucas, quem fala é Murilo, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, Lucas, esse profissional que está sendo dispensado neste momento é um profissional específico e há uma migração para outro setor ou é uma mão de obra aí meio que, vamos dizer, vai ficar vagando por um tempo até um reaquecimento desse mercado? Eu acho que vai ter duas coisas, né, dois fatores. Alguns funcionários vão conseguir se realocar, né, naturalmente em alguns setores que estão crescendo, né, o setor de transporte, setor de alimentação, agrobusiness, né, setor de commodity, petróleo, tudo são setores que estão crescendo e estão investindo, né, na sua produção. Então é comum você ter uma absorção dessa mão de obra, né, qualificada, né, diga-se de passagem, e que
e que vai ser reintroduzido em outros segmentos. Agora, a gente espera um aumento marginal um pouco da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Há uma probabilidade da economia americana entrar em recessão, é uma probabilidade alta. Assim, tem economistas que estimam até 60%, 65% desse ano 2023 a economia americana ela ter esse período recessivo e, consequentemente, aumenta a taxa de desemprego. Então, o aumento da taxa de desemprego é 3,5%, hoje está em 3,5% da força de trabalho, é muito baixa, diga-se de passagem, e as taxas de desemprego tendem a subir para em torno de 4,2%. Então, vai ter uma mão de obra que vai ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E se inserir no mercado de trabalho, Murilo, eu entendo que vai vir com um salário menor do que tinha, né? Então, uma redução, né, no que se diz respeito no custo da mão de obra. Mas eu acho que vai ter os dois fatores. Uma parte vai ser absorvida e outra parte vai ter um pouco mais de dificuldade de se inserir no mercado de trabalho em virtude dos fatores macroeconômicos de aumento da taxa de desemprego. Ô Lucas, só mais uma dúvida em relação, eu estava lendo que no caso do Google parece que eles não vão concentrar essas demissões, logicamente, nos Estados Unidos, onde é o maior número de empregados, e vão tentar, de certa forma, preservar aí ao redor do mundo esses postos. É essa tendência mesmo? Assim, ou impacta o mundo como um todo, assim, porque as empresas, a gente sabe, eles contratam pessoas, né, remotamente no mundo inteiro, mesmo que a sede se concentre nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Eu acho que vai ser, claro, né, essa demissão é no mundo inteiro, né? Então, muitos países europeus eu acho que vão sofrer um pouco com esse desligamento. O Brasil pode saber, a gente ainda não tem, acho que, detalhes dessa demissão, né, que vai ocorrer, né, de que forma vai ocorrer no mundo inteiro como um todo, mas eu tenho convicção de que vai afetar todos os países. Agora, os Estados Unidos, eles estão vivendo um período mais complicado, né, no sentido de ter dificuldade de mão de obra também, né? A taxa de desemprego está muito baixa. Então, pode ser que uma justificativa macroeconômica, eles desligarem lá a mão de obra, ter dificuldade de recontratar, apesar de que a inteligência artificial está crescendo bastante, né? Então, a tecnologia de algoritmo mais sofisticado. Mas eu acho que vai ser um movimento na economia mundial como um todo, né? Tanto nos Estados Unidos como principalmente na Europa e em outros países também. Uhum. É isso que eu vejo. Lucas Desordi, economista-chefe da TM3 Capital e professor da PUC Paraná. Lucas, é Luciana falando com você. Bom, se a gente pode falar que 2022 não foi um ano fácil, né, para o Vale do Silício, 2023, conforme você trouxe aí, pode haver até mais demissões também, pelo que eu entendi, mas quais os reflexos para o consumidor final, né? Aquele ali que está com o tablet, com o smartphone na palma da mão, o computador em frente ali à mesa de trabalho. Cai a qualidade ou como é que fica essa relação, né, essa interação entre consumidor e empresa? Qual o reflexo, então, para o consumidor final? Já que ele consumiu muito, aumentou os gastos, né, ao longo da pandemia e agora ele tenta otimizar, né, pouco para fazer muito. Eu acho que o crescimento do segmento ele se deu com uma receita esperada, ou seja, consequentemente um crescimento do consumo maior do que está sendo realizada, né? Então, normalmente, o que as empresas elas fazem no processo de desligamento é uma análise interna para ver o que foi planejado de receita e o que está sendo observado. Então, eu acho que o consumidor não vai sentir muito inicialmente esses desligamentos. Pode ser que grandes consumidores, empresas, pelo fato de ter uma demanda mais forte, né, consequentemente, né, de todos os serviços, né, por exemplo, do Google, da Microsoft, possa sofrer um pouco no que se diz respeito, um pouco na qualidade de atendimento. Mas eu acho que vai ser meio marginal, né? Eu acho que o consumidor não vai sentir tanto esse desligamento como um todo, né, do lado da receita, né, consequentemente, né, do consumo final, porque eles previam, né, eles tinham um nível de contratação, eles previam uma demanda maior, que nem a gente comentou no início, né, e essa demanda ela não está sendo observada, né, demanda observada, ela não está sendo tão grande assim. Então, esse ajuste, eu acho que ele vai
conseguir manter a qualidade dos serviços, né? O mercado financeiro já vem mostrando isso, com valorização dessas empresas aí nessa última semana. Ô Lucas, para a gente terminar, a gente tem 2 minutinhos aqui. Te pergunto, essas profissões, pensando em mercado, né? Quem pensa em ou migrar de área ou entrar mesmo aí nessa área que está ainda, né? De certa maneira, muito aquecida, mas vale a pena ainda investir nesse mercado de trabalho? São profissões que ainda estão na crista da onda ou não? Já passou aquele ponto mais alto, né? Talvez. Eu acho que a mão de obra, tecnologia da informação e, consequentemente, né, o desenvolvimento de softwares e hardware, e por aí, eles continuam, né? Pode ser que muito comum, que nem a gente também comentou, né, que essa mão de obra seja muito absorvida por empresas startups, né? A gente vê na nossa empresa de tecnologia, né, que a TM3 é uma empresa de tecnologia, investe em empresa de tecnologia, uma demanda forte, né? Falta, às vezes, tem uma dificuldade de você contratar, né, essa mão de obra qualificada. Então, quem que não gostaria de contratar uma mão de obra qualificada com experiência na Google, com experiência na Meta, com tecnologia de informação e, consequentemente, inteligência artificial? Eu acho que respondendo a tua questão, eu acho que essa mão de obra vai continuar em ascensão, assim, sabe? Eu acho que é um ajuste pontual, a recessão, a desaceleração, ela tende a ser leve, o aumento da taxa de desemprego, ela tende a ser natural no mercado de trabalho, que a gente chama, né? Um movimento natural do mercado de trabalho, não é nenhuma recessão severa. Então, essa mão de obra, ela vai conseguir se realocar. Por exemplo, agrotech, varejotech, eu acho que tem muita oportunidade ainda para esse trabalhador e, consequentemente, para esse específico mercado de trabalho tão valorizado ainda. 10h25, a gente conversou aqui na Band News FM com o Lucas Desordi, economista-chefe na TM3 Capital, professor também da PUC. Lucas, obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade. Boa semana. Eu que agradeço. Bom programa para vocês. Sempre um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado.